Deu para perceber a importância de cuidar da saúde mental, né? Só que muitas pessoas relutam em procurar ajuda profissional, seja por medo de julgamento, falta de informação ou por subestimar a importância desse tipo de tratamento. Para isso e para mudar esse cenário, a gente convidou a psicóloga Ana Paula Gomes para conversar sobre esse assunto. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Bom dia. A gente viu agora na reportagem, né, alguns sinais que são explícitos em relação à necessidade de uma ajuda, de apoio. Só que alguns sinais não são tão explícitos assim, né? O que a gente pode falar sobre isso e de que forma oferecer apoio? Bom dia para todos, né? É bom estar aqui com vocês mais uma vez falando desse tema tão importante. A saúde mental, ela é uma organização interna, né? Quando a gente consegue ativar os nossos recursos para lidar com as exigências da vida, e que hoje são muitas, né? Então, quando a gente tem um ambiente seguro, um ambiente organizado, quando internamente a gente se sente seguro também diante dessas exigências e ativa esses recursos de uma forma criativa para lidar com essas situações da vida, a gente costuma dizer que a gente está em saúde, a gente está num estado de equilíbrio. Quando esse estado de equilíbrio é alterado, por exemplo, o que pode alterar? Às vezes as surpresas de alguma situação que acontece de uma forma inesperada, algumas pessoas perdem pessoas queridas, outras pessoas perdem emprego, outras pessoas perdem a noção de realidade, a percepção sobre si mesmas. Se a gente soubesse agora que viria um ciclone para Juiz de Fora, com certeza isso afetaria a nossa forma de lidar com a ideia agora de presente, com a ideia de futuro. O que eu vou fazer primeiro? O que vai ser prioridade? Então a gente vai buscar um ajustamento. Então a saúde tem a ver com esse ajustamento criativo diante da exigência. Quais são os sinais que podem tirar de nós essa capacidade de lidar com as coisas, né? Quando a gente percebe que perde a noção, né, de realidade, perde a noção, aquela ideia de que a gente consegue enfrentar de uma maneira harmoniosa essas exigências da vida. Então, isso pode ser sinal, às vezes, de um adoecimento psíquico ou, às vezes, de uma ameaça no ambiente que está muito difícil suportar, de uma falta de condição, de uma falta de apoio. Então, estar atento a isso, né? Essa falta de noção de realidade, ou a percepção do próprio corpo, essa intensidade no processo de ameaças às quais a gente pode estar submetido, né? Em função de situações do ambiente, isso é importante para a gente cuidar da saúde mental. E quando falta essa lucidez por parte da própria pessoa, como oferecer apoio, Ana Paula? Então, aí é muito importante que ela tenha pessoas, né? De repente, às vezes, pessoas da família que possam indicar, né? Quando essa pessoa é sozinha, às vezes é importante ela buscar esse autocuidado, né? E esse autocuidado tem a ver com a busca pode ser o atendimento psicológico, pode ser o atendimento também de ordem médica, né? Hoje existem equipes de saúde, por exemplo, que a pessoa chegando, às vezes para um atendimento clínico, o próprio médico indica acompanhamento psicológico. Então, esse hábito de cuidar da saúde, essa rotina de colocar a saúde como uma prioridade, seria uma forma de autocuidado e de promoção dessa saúde também. E como a pandemia da Covid-19, em seus diversos aspectos, né, afetou a saúde mental, impactou a saúde mental da população? A pandemia fez triplicar os casos, né, duplicar, aliás, os casos de ansiedade e depressão, principalmente em crianças e adolescentes. Em crianças e adolescentes, segundo a Organização Mundial de Saúde da Unicef, de cada 10 crianças, 7 podem estar ansiosas ou podem estar depressivas. Em adolescentes, tem 2 estudos, né? Um de políticas públicas, dizendo que jovens entre 18 e 24 anos aumentou, né? Em 2016, esse dado era de 5,3% da população dessa faixa etária adoecida, e hoje são 11%. Então, duplicou praticamente, né, o estado de depressão e ansiedade nessa população. Isso é muito grave, né? Porque isso perspectiva de futuro pode ficar alterada, né? A questão do próprio crescimento e desenvolvimento pode estar alterada. A gente pensa nas crianças hoje, 7 em cada 10 crianças. Quando eles serão adolescentes, eles vão estar em que condição? Se eles não estiverem, né? Se não tiverem um acompanhamento adequado. Então, isso é muito grave. E hoje em dia, Ana Paula, muitas pessoas lidam com aquele estresse contínuo, né? E ainda assim não buscam ajuda. Quais mitos ainda estão aí ligados à terapia, de uma forma geral?
Hoje de manhã eu recebi uma entrevista da Adriana, né, nossa coordenadora da psicologia. Obrigada, Adriana. Dela falando de uma reportagem que saiu no New York Times da psicologia de boteco. Hoje, os termos psicológicos, né, eles estão pulverizados, eles são comuns. É muito comum você estar conversando com alguém e dizer, mas isso aí é um trauma, você tem que lidar com isso. Não, mas isso aqui é um gatilho, você tem que aprender, isso aqui você tem que rever. Então, assim, as pessoas estão informadas, só que de uma forma equivocada às vezes, né? Superficial, né? Superficial. Então, para lidar, né, com esses mitos, é preciso uma informação de qualidade e buscar um profissional que tenha formação de psicologia. Esse profissional está habilitado a fazer psicoterapia e aconselhamento psicológico. Então é muito importante buscar o profissional na área, que tem o diploma, que tem a formação necessária para fazer esse tipo de atendimento. Pode continuar. Quando a gente toca na dimensão da subjetividade humana, ela é muito complexa. Às vezes a gente toca numa coisa e aparece lá um sintoma em outro lugar. Por exemplo, o corpo, ele pode manifestar muitos sintomas, né? E às vezes o senso comum não é adequado, né, para esse tipo de leitura, para esse tipo de tratamento. Então é muito importante a busca do apoio profissional nesses casos. Conversar com um amigo é sempre bom, assim, né? Dar aquele alívio, é bom poder desabafar com Especialmente alguém. quando é amigo de verdade, exato, né? Pessoa que você pode confiar quando suas é um informações. amigo que te conhece, que às vezes vai realmente saber te dar um conselho, é ótimo, mas não substitui, né, a terapia de forma alguma. É um bônus, assim, é uma coisa talvez para ajudar a dar uma leveza no dia a dia, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Existem coisas que são terapêuticas, mas não são terapia. Exato. Né? Aliás, esse nome, né? Terapia e psicoterapia. Terapia é a busca de um autocuidado. Psicoterapia é um tratamento sistemático que tem um tempo, um ritmo e é ofertado por um profissional. Acho que é muito bom essa diferença. Coisas que são terapêuticas, por exemplo, dormir bem, ter uma boa alimentação, ter bons relacionamentos, né? Esse cuidado íntimo que gera vida, né? Esse autocuidado, rotina bem estabelecida, tudo isso é terapêutico. Rezar, cantar, brincar, desabafar, né? Isso é terapêutico. Mas a terapia já é algo especializado, tem um ritmo e precisa de um profissional atuando, né? Então, criar um bom ambiente, né, a partir de mecanismos terapêuticos, mas sem eliminar a terapia para elaboração. Exatamente, né? Quando necessário, né? Quando os sintomas forem de um grau em que a pessoa não consegue sozinha perceber, identificar e resolver e enfrentar, e aí é muito bacana a inserção de um profissional que possa ajudá-la a ativar esses recursos internos para enfrentar da melhor maneira o que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho de ansiedade e depressão, que realmente se tornaram aí muito comum nos últimos anos, né? São temas aí, são palavras que se tornaram bem comuns no vocabulário das pessoas. Por um lado é ótimo, porque quer dizer que as pessoas estão vendo mais, enxergando mais, entendendo mais a importância disso, e por outro lado a gente tem essa preocupação aí com o fato de talvez ser um crescente, né, no número de pessoas ansiosas e deprimidas. Quais são as principais causas aí desse aumento? Eu acho que é muito importante entender o conceito, né? Ansiedade é inquietação. Se a gente for pensar o que é a vida é algo que inquieta. A vida é algo que coloca a gente em movimento, né? Agora, a ansiedade, quando ela se torna uma ameaça, eu me sinto ameaçado de alguma forma, e isso me desregula, né, me impede de lidar de uma forma mais autêntica com a realidade, e isso pode agravar, inclusive diminuir a minha capacidade de lidar com as situações. Então, quando a ameaça, ela pode ser interna, quando a pessoa perde as próprias fronteiras de limite dentro de si mesmas. Como é que ela se perde de si mesma? Por exemplo, o garoto da reportagem, o jovem, ele falou de pensamentos intrusivos. Aquilo que vem sem nenhum controle e que o cansa absurdamente. É como se ele estivesse ali numa situação de um quadro que ele não consegue sair. Isso rouba a energia. E roubando a energia, ele fica impedido de enfrentar de uma forma reagir, mais... né?
ter uma reação mais harmônica, mais equilibrada diante de si mesmo, né? De ter pensamentos, por exemplo, mais positivos. Então, a ansiedade é algo que ameaça. E ela ameaçando, ela vai impedir a pessoa de ter energia suficiente para poder acionar o recurso mais criativo para lidar com situações difíceis, né? Excelente. O Gustavo de BH, ele diz o seguinte: a verdade é que a felicidade é momentânea e por isso devemos aproveitar os bons momentos. Excelente mensagem, Gustavo. E é interessante também a gente pensar essa questão, né, da felicidade e isso como um estado absoluto, constante, mas que a gente sabe que não é algo linear, né? A felicidade, ela realmente são momentos de felicidade e essa elaboração é algo que é importante fazer ainda mais num período em que as redes sociais estão aí para desequilibrar isso. O que a gente pode falar também sobre a nossa relação com as redes sociais e de que forma elas não, assim, para elas não nos prejudicarem no dia a dia? Tem um autor que diz assim, todo excesso mostra pra gente uma falta, né? Sim. Nosso amigo Freud falava assim, né? Tem outros autores, como Carl Rogers, que vão dizer que tem momentos de crise que ajudam a gente a assumir e sustentar esse nosso potencial, a reagir. Mas a questão das redes sociais, a gente fala assim, de um excesso, né? Tudo que é excesso, que excede, transborda. E tudo que transborda, tira de nós a direção, né? E a gente vê uma falta de regulação, né? De um transbordamento no uso das redes virtuais. E quando há um transbordamento desse lado, há um encurtamento das relações reais, né? Há um empobrecimento do contato com as pessoas, né? Porque falar do celular não é a mesma coisa que eu falar ao vivo. Celular não tem cheiro, celular não tem gosto, celular não tem presença. Você às vezes lida com a metade de um rosto, com a metade de um olho, com uma voz que você não sabe, com um ambiente que você não sabe onde está, né? Então, há um risco de um empobrecimento das relações, de um empobrecimento de vida, e isso pode gerar muito mal-estar, né? A gente acha que está, mas não está, né? Como se fosse cartão de crédito. Acha que tem dinheiro e não tem. Acha que tem saúde e não tem, né? Verdade. E a Paola de Pouso Alegre pergunta o seguinte: quem tem ansiedade precisa fazer terapia? E seria importante fazer uma avaliação. Aí depende de que ansiedade, porque nem toda ansiedade... Como é que é o nome dela? Paula. Nem toda ansiedade... Paula, desculpa. Paula, nem toda ansiedade, ela é adoecimento, não, ela é patológica. Tem uma ansiedade que é natural, que é o fato da gente ficar, por exemplo, com uma expectativa, um friozinho na barriga, dependendo daquilo que a gente vai fazer. Vou fazer uma viagem, então estou com a expectativa de que pode ser boa, a gente projeta coisas boas, né? E isso é bom. A ansiedade ruim é aquela que leva a gente, por exemplo, para pensamentos catastróficos, né? Aquela ideia de ruína: se eu não fizer isso, não vai acontecer aquilo, ou se eu fizer isso, eu vou acabar com tudo. Então, essa ansiedade catastrófica é que pode ser patológica. Mas se você tiver dúvida, eu te aconselho a buscar ajuda profissional para você poder ter essa certeza, e pode acontecer de você também receber essa atenção e descobrir em você e aprender a identificar esses sinais em você. Então, tanto para prevenção, é bacana você procurar o apoio para você ter mais certeza do que você está sentindo. Então, acredito que essa seja a mesma resposta para a Tamara de Contagem, que ela pergunta se é possível tratar a ansiedade sem medicamentos. Então, é algo também a ser avaliado e analisado, né? Isso. O uso de medicamentos, quando ele vem na condição correta, né, quando ele é quando ele é assertivo, ele ajuda muito, né, essa interação entre psicoterapia e o acompanhamento psiquiátrico, né, porque o brasileiro, ele gosta de se automedicar. Então a gente tem que, né, ver isso aqui. Às vezes você vai para um acompanhamento, para uma avaliação psicológica, e junto dessa avaliação, o psicólogo ou a psicóloga pode te ajudar a encaminhar você para um acompanhamento também médico. Ou pode ser até o contrário, às vezes ela vai para um acompanhamento médico e o médico pede uma avaliação psicológica. E aí sim,
os dois, né, profissionais junto com você vão avaliando a possibilidade do uso de medicações, porque medicação psiquiátrica também exige todo um cuidado, né? Ela faz efeitos, tem condições desfavoráveis, favoráveis, contraindicações, por isso que é muito importante avaliar. E antes de seguir o nosso papo, eu tenho que dizer que o seu fã-clube está em peso assistindo a gente. O pessoal está comentando no YouTube, a Débora Alves disse que é muito bom ouvir a Ana Paula, Beatriz Costa disse que a Ana Paula inspira ela, e Psicoreflexão, que deve ser o nome do perfil da pessoa no YouTube, disse que tem muito orgulho da Ana. Então, pessoal, o fã-clube está realmente aí participando ativamente. E já que a gente está falando aí desse meio virtual, do pessoal que está participando pela internet, queria falar um pouco sobre a terapia online, né? Que é algo que tem se popularizado e que, inclusive, que foi bem solidificado durante o período da pandemia, né? Que se tornou uma modalidade cada vez mais procurada em várias áreas. Quais que você vê que são as vantagens desse formato em comparação com a presencial? Você vê que existem abordagens diferentes, mas igualmente importantes, ou o formato em si, como pode-se dizer, a mídia, né, o aparelho ou o presencial distancia. São só distancia, ou é só uma diferença aí nessa comunicação e o mecanismo, a abordagem continua mesmo? O que a gente pode falar sobre essa questão? Olha, o tema da psicoterapia online, né, foi uma surpresa, inclusive, para todos nós psicólogos, né? Diante da necessidade da pandemia, o Conselho Federal de Psicologia, junto com conselhos regionais, eles fizeram uma documentação, uma regulamentação do uso dos ambientes virtuais como uma ferramenta para que o psicólogo pudesse oferecer o melhor serviço à população, né, e cuidar dessa população. Então, em 2020, saiu uma regulação, né, do nosso CFP, Conselho Federal de Psicologia, para esse uso. Houve vantagens no sentido de oferecer um trabalho de qualidade diante de uma necessidade que foi mundial, né, desse atendimento que foi mundial. Agora, não é a mesma coisa, né, embora é interessante que hoje há estudos em relação à relação terapêutica no ambiente virtual. É interessante, quando existem clientes, né, que estão fazendo terapia há mais tempo e indo para o ambiente online, não houve uma mudança, uma perda, por exemplo, ali na confiança na relação terapêutica. Mas para quem começou agora, né, fazendo o atendimento online, há um certo tempo a mais para que essa relação terapêutica possa se consolidar para que o tratamento aconteça de uma forma mais eficaz, né, e seja de uma forma mais válida. Mas a vantagem é possibilitar o acesso. Então, pessoas que mudaram de estado, pessoas que mudaram por exemplo, eu atendo uma pessoa que foi morar na Inglaterra e eu já fazia terapia há mais tempo, então o ambiente virtual favoreceu, né? Então, o acesso é interessante. Mas a psicoterapia presencial, ela traz elementos que são diferenciados, a percepção do corpo, fala, o próprio ambiente, a relação do olho a olho, né? Tudo isso, de uma certa forma, enriquece o processo de acompanhamento. Então, escolher entre online e presencial, online só por uma questão é válido, mas se eu fosse dizer aqui, né, o que é melhor, eu entendo que o atendimento presencial ele é mais rico em função das trocas que se dão, né, de pessoa a pessoa. Isso tem uma riqueza. Né? E, Ana Paula, o estigma em torno das doenças psíquicas ainda é um grande desafio, né? De que forma poder abrir essa conversa sobre saúde mental, mas também sem banalizar os termos? Como você deixou muito claro, né? A terapia, não funciona essa terapia de boteco. Aquela coisa que o pessoal já vem, faz diagnóstico e já sai dali, né, pronto para ter que enfrentar algo que a gente sabe que não é bem assim. Então, como abrir essa conversa, falar sobre o assunto, mas sem banalizar os termos? Sim, de um lado, a gente vê uma abertura da comunidade mundial, né? Por exemplo, antes da pandemia, a Organização Mundial de Saúde fazia uma campanha mundial contra a prevenção, né? Aliás, de prevenção ao suicídio, antes da pandemia. Espaços como esse, né, na televisão aberta, que oferecem, né, um canal de comunicação com a população, com profissionais, com informação de qualidade, né,
A gente percebe um cuidado das pessoas em relação a esse tema. A gente vê o Janeiro Branco, que é ligado a gente já começa o ano falando sobre saúde mental, né? A gente vê temos agora o Setembro Amarelo, que é um mês inteiro de prevenção, já há alguns anos, contra a questão do suicídio. Então, abrir espaço para essa conversação é importante. E a gente, inclusive na faculdade de psicologia, a gente vê um aumento da busca por essa formação. Agora, legal, né, pessoal? Assim, fazer psicologia não é fazer terapia também, não. O psicólogo também precisa de psicólogo. É interessante que o CFP, ele não obriga o psicólogo a fazer terapia para ele se formar em psicologia. Mas a gente fala da importância dele experimentar, né? Experimentar em si para ouvir um pouco e compartilhar a experiência com o outro. Fantástico. E a gente queria falar um pouquinho agora também sobre saúde mental no ambiente de trabalho, né? A gente sabe, a gente vê no ambiente de trabalho, quando a gente fala de trabalho, a saúde física é sempre a que vem, que é vista como realmente algo sério, né? Se você está com um problema de saúde física, você vai tirar um atestado, vai ficar ali um tempo afastado, fazendo o tratamento que é preciso, e isso é visto realmente como algo importante de ser feito, mas quando você fala de saúde mental, muitas vezes é visto como algo, tipo assim, que pena, né? Mas vamos lá, vida que segue, até né? por ser algo invisível, né? Algo, exato, isso de ser algo invisível, eu acho que realmente torna, às vezes, essa questão no trabalho, talvez algo que às vezes as pessoas até evitem um pouco de falar. Está entrando, às vezes, até num tópico delicado, mas é importante também ter uma saúde mental dentro do trabalho, a empresa se preocupar com a saúde mental dos colaboradores como uma forma de garantir o bem-estar dos funcionários e também, claro, um trabalho bem feito, né? Então, quais iniciativas as empresas podem aí implementar para ter um olhar um pouco mais atento para isso, incentivar mais, né, esse olhar dos próprios funcionários para a própria saúde mental e abrir, né, o debate sobre a importância de cuidar da saúde mental, assim como a gente cuida da saúde física? Olha, primeiro, empresas, contratem um profissional de psicologia para incentivar o processo de promoção e prevenção de saúde na sua empresa. Acho que isso é importante, ter um profissional da área que trabalhe com essa empresa. Para ajudar, inclusive, a gestão, a liderança, a oferecer projetos, né, de relacionamentos interpessoais, projetos de cuidado da saúde física e emocional, né? A emoção hoje é uma potência. Quando a gente conhece essa potência, a gente pode usufruir dela de uma forma que pode, inclusive, gerar maior produção, né? Hoje, na questão do trabalho, a gente para pensar que horas que a gente acorda, a gente está trabalhando, às vezes, em mais de um emprego para dar conta, né, de sobreviver, e isso pode impactar a nossa qualidade de vida. Você vai para um emprego onde às vezes, né, você é incentivado a competir o tempo inteiro, isso pode, é claro, afetar o processo de relacionamento interpessoal. A gente para de produzir, para de cooperar e começa a ficar, inclusive, com medo, né, de não estar batendo, por exemplo, metas, né? Então, eu acho que o gestor preocupado com a qualidade do relacionamento do seu público, né, principalmente dos seus funcionários, ele pode pensar que plano essa empresa tem, por exemplo, para potencializar a saúde dos seus servidores, dos seus trabalhadores, no sentido até dos relacionamentos interpessoais, de gerar interações qualitativas, né? Vou dar um exemplo. Eu cheguei aqui e algumas pessoas estavam brincando aqui, né? E eu brincando assim, se tratando bem, de uma forma calorosa, amorosa. Eu falei assim, nossa, que intimidade, né? Isso gera bem-estar. Você chegar num ambiente de trabalho, você se sentir reconhecido, acolhido, inclusive naquilo que é a nossa fragilidade, porque a gente não consegue produzir o tempo inteiro da mesma forma, né? Então, reconhecer essas limitações também é uma forma de gerar qualidade, né? Então, eu vejo que esse espaço de acolhimento, de reconhecimento pode favorecer, inclusive, a produção, ser mais qualitativa. E o nosso público segue ligadinho no bate-papo. O Bismarck Gouveia, de BH, falou que está ligado no programa. Um beijo, um abraço para o nosso público de BH. E agora vamos falar de sono, Ana Paula. Qual que é a relação, assim, disso tudo que a gente está falando com o sono e com a importância de conseguir essa qualidade, né? Quais estratégias também para conseguir um bom sono? Olha, o sono, digamos que seja hoje o elixir da vida,
Tem gente que às vezes dorme e sente culpa porque está dormindo. E assim, a insônia hoje é um dos principais sinais de adoecimento psíquico, né? A pessoa parar de dormir. O sono é uma necessidade básica. É como se fosse o nosso, um pé da cadeira, é o que deixa a cadeira em pé, né? Nós temos aqui um tripé, são 4 pernas, né? O sono é uma das pernas que deixa a gente em pé. Dormir bem favorece a nossa memória, favorece a energia, favorece o nosso recurso interno, a autorregulação, inclusive no funcionamento dessa autorregulação interna, né? Alimentação, na nossa digestão, na nossa capacidade de atenção, né? Na nossa capacidade de perceber as coisas. Então, não ter sono ou não dormir pode afetar enormemente o nosso o nosso temperamento, estar com os outros, estar nas coisas, e pode causar muito prejuízo, além de acidentes, né? E a Eva Gonçalves de Betim falou, em primeiro lugar, quero parabenizar o programa, fico ligado o tempo todo em vocês, quero fazer uma pergunta. Estou fazendo um tratamento de fibromialgia que me atingiu bastante emocionalmente. O que você me recomenda para melhorar minha saúde mental? Se você estiver fazendo acompanhamento médico, né, que bom, acho que é um primeiro passo, acompanhamento psiquiátrico para te ajudar. Agora, te recomendo também um acompanhamento psicológico. Esses 2 acompanhamentos associados, eles podem ajudar você a entender primeiro a função desse processo hoje na sua vida, às vezes também as causas, e isso pode te ajudar a lidar melhor com o que você precisa acionar como recurso para esse enfrentamento atual que você está atravessando. Então, sugiro que você faça avaliação psicológica, esse acompanhamento, para somar ao que você já tem feito. E é claro, como a gente está falando de necessidades básicas, você poder entender, compreender como é que seu corpo funciona. Que rotina que te traz também qualidade, bem-estar, fazer uma revisão profunda assim, do que tem gerado esse mal-estar também na sua vida, para você ter condição de fazer as mudanças necessárias. E pedir ajuda se você precisar, né? É muito importante quando a gente pede ajuda. Não é fragilidade, não é fraqueza pedir ajuda, é inteligência quando a gente pede ajuda. E Ana Paula, os jovens, né, eles acabam enfrentando ali desafios muito específicos nesse período da vida, de transição para a maturidade, né? Isso para a psicologia também denota uma novidade, assim, os atuais jovens, eles trazem questões diferentes das outras gerações para os psicólogos. Cada geração ela traz uma novidade, né? Tem coisas que se repetem, que são semelhantes. Por exemplo, eu estava lendo um livro muito interessante, Educar entre a Urgência e a Necessidade. Aí o autor começa citando frases de 2000 anos atrás sobre o que é ser adolescente. Só que ele não fala de qual autor. E é exatamente o que a gente vê hoje, né? A adolescência como esse processo, é entendida na psicologia como esse processo de transição. E um processo de transição significa que eu preciso rever alguma coisa para deixar algo, para dar espaço a algo. É como se fosse atravessar uma ponte. Eu deixo um lado para eu conquistar outro. E isso não vem de uma forma assim, como vocês disseram, linear, bonitinha. Para eu arrumar, eu preciso desarrumar. E essa desarrumação interna, esse desarranjo interno, ele pode gerar, em alguns casos, né, muito sofrimento psíquico em alguns adolescentes, dependendo, é claro, do suporte que ele tem no ambiente, do suporte que ele tem dentro de si mesmo. Então, às vezes o acompanhamento psicoterápico nessa etapa pode ajudar adicionar esses recursos também de atravessamento. Mas é delicado quando a gente desarruma, né? A gente já atravessou a adolescência e não foi um processo simples, né? É um processo que exige cuidado. E o nosso público está fazendo perguntas relacionadas a esse assunto dos jovens, né? Um telespectador do Rio de Janeiro disse o seguinte: meu filho tem 20 anos e faz tratamento terapêutico, mas não vejo resultado. Ele não toma nenhum remédio, mas a cada dia fica mais difícil a convivência. O que a gente pode falar aí para essa pessoa para ajudar um pouco nesse contexto? É interessante você procurar o profissional que faz esse acompanhamento, né? E dizer para ele, como seu filho tem 20 anos, ele já é de maior, já tem alguma noção sobre esse processo.
você pode dizer isso para o seu filho, né, e sugerir que vocês possam fazer um encontro com o profissional e citar isso que vocês estão percebendo. E ver também, né, esse processo juntos, né, de entender se às vezes há a possibilidade de uma mudança ou de encaminhamento para outro tipo de abordagem, porque as psicologias são muitas, né? Pode acontecer de uma pessoa que é indicada e de uma abordagem que eu não me sinto inteiro ali fazendo aquele tipo de abordagem. E pode ter outra que se adeque mais ao meu perfil. Que tem uma identificação maior, né? Isso. E como ele tem 20 anos, é interessante perguntar. Ou, se às vezes até o fato dele não dizer, pode ser até um efeito do processo, assim, dele estar, de uma certa forma, buscando, né, uma saída por si, ou tentando ativar em si mesmo esse processo de acolhida. Então, eu acho que nesse processo o diálogo seria a melhor saída para essa avaliação do que funciona, do que não funciona, ou se há outro caminho a ser seguido. E para a gente encerrar o nosso bate-papo tão importante, o Fábio de BH também mandou uma pergunta. Ele disse o seguinte: minha filha só conversa abertamente com a gente. Isso pode ser um transtorno psicológico? Na escola ela não conversa com ninguém. Olha, às vezes nós vivemos um ambiente de muita insegurança, né? De um lado pode haver um excesso de proteção dos pais, né, porque é uma constante ameaça, e de outro a gente pensa assim, como que é importante o diálogo da família com a escola. Então eu sugiro, embora as perguntas sejam diferentes, eu sugiro um diálogo, né? Se vocês percebem uma maior interação na família e não percebem isso na escola, talvez fosse interessante ir à escola e poder se colocar disponível e dialogar sobre isso que está acontecendo. E às vezes ver o que no ambiente escolar está favorecendo esse tipo de comportamento. E até no ambiente familiar também. Então eu sugiro que haja, né, esse contato com a coordenação da escola, se na escola houver psicólogo, com a professora, para haver uma interação, né, um melhor entendimento do que poderia estar acontecendo nesse local. Ana Paula, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente mais uma vez. É sempre um prazer, sempre muito esclarecedor receber você aqui, sempre falando sobre assuntos muito pertinentes, muito relevantes e importantes para todo mundo. Tenho certeza que você ajudou muita gente que está assistindo a gente. Muito obrigada. E muito obrigada, claro, a todo mundo que participou com a gente, mandando perguntas e comentários também super pertinentes e super interessantes para esse bate-papo. A gente sempre fica muito feliz com tudo isso. Então é isso aí, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada a vocês pelo carinho, pelo cuidado.